Você já se perguntou por que alguns homens recorrem ao silêncio como se fosse sua arma mais poderosa? Esse silêncio calculado, essa indiferença estudada, essa maneira de fazer você se sentir invisível justamente quando você mais precisa de clareza. A maioria das mulheres interpreta esse comportamento como um sinal de força, como se ele fosse tão seguro de si que pudesse se dar ao luxo de ignorá-la. Mas hoje você vai descobrir uma verdade que mudará completamente sua perspectiva. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Aquele homem que te ignora não está agindo com força. Ele está agindo com base na maior fraqueza que um ser humano pode ter, a incapacidade de confrontar as próprias emoções e as suas. Em minhas décadas de prática clínica, aprendi algo fundamental. Pessoas emocionalmente maduras não fogem de conversas difíceis, elas as enfrentam. Quando um homem recorre constantemente a ignorá-la, ele está revelando algo muito mais profundo sobre seu caráter do que ele próprio percebe. A fraqueza dele não tem nada a ver com você. Você não está sendo ignorada porque não é boa o suficiente. Você está sendo ignorada porque ele não tem as ferramentas emocionais para lidar com o que está sentindo. E se você se identifica com isso, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque seu apoio significa tudo para mim e me permite continuar trazendo essas verdades que podem libertá-lo de dinâmicas tóxicas. 1. A ilusão do controle. Vamos começar desmistificando o mito mais perigoso sobre homens que ignoram mulheres, a ideia de que fazem isso por serem fortes, confiantes ou independentes. A realidade é exatamente o oposto. E quando você entender a psicologia por trás desse comportamento, nunca mais se sentirá inferior diante do silêncio de um homem. Quando um homem te ignora, especialmente depois de você ter demonstrado interesse ou após uma discussão, ele está ativando o que em psicologia chamamos de estratégia primitiva de controle. Seu cérebro reptiliano, aquela parte mais antiga e menos evoluída dele, identificou emoções e vulnerabilidade como uma ameaça ao seu ego. É por isso que ele recorre à única tática que conhece: se afastar e fazer com que você vá até ele. É importante entender que essa não é uma estratégia consciente. Na maioria das vezes, ele não acorda pensando: hoje vou ignorá-la para manipulá-la. É mais uma resposta automática que ele aprendeu, provavelmente na infância, quando descobriu que o distanciamento emocional lhe dava uma sensação de controle sobre situações opressoras. Mas eis o que ele não entende e o que você precisa ver claramente. O controle que ele sente é completamente ilusório. Embora acredite estar gerenciando a situação de uma posição de poder, na verdade está sendo controlado pelos seus próprios medos. Ele é escravo da sua incapacidade de processar emoções complexas. Pense assim: uma pessoa verdadeiramente forte pode sentar-se com você e dizer: estou chateado com o que aconteceu. Vamos conversar. Uma pessoa verdadeiramente segura pode expressar suas necessidades sem puni-lo com sua ausência. Uma pessoa emocionalmente madura pode discordar de você sem fazer você se sentir como se não existisse. Quando um homem recorre a ignorá-la, ele está silenciosamente confessando algo que provavelmente nem ele mesmo reconhece. Não tenho a maturidade emocional para lidar com essa situação como um adulto. Então vou me comportar como uma criança que se esconde até que o problema desapareça ou até que você venha me resgatar do meu próprio desconforto emocional.
Essa estratégia funciona temporariamente porque gera em você exatamente o que ele precisa para se sentir poderoso: ansiedade, perseguição, súplica. Quando você começa a enviar mensagens perguntando o que há de errado, quando começa a se desculpar por coisas que talvez nem tenha feito, quando modifica seu comportamento para evitar que ele se afaste novamente, ele recupera aquela ilusória sensação de controle. Mas repare na fragilidade inerente a essa dinâmica. Ele precisa da sua reação desesperada para se sentir importante. Ele precisa ver você sofrer para se sentir valioso. Ele precisa que você perca o seu equilíbrio para que ele possa encontrar o dele. Você percebe o quão pateticamente fraco isso é? Um homem verdadeiramente forte não precisa te ver como insignificante para se sentir importante. Ele não precisa que você perca a sua paz para encontrar a dele. Ele não precisa te punir com a sua ausência para se sentir importante na sua vida. A tragédia é que muitas mulheres, sem perceber, alimentam essa fraqueza. Quando você corre atrás de um homem que a ignora, quando implora para que ele fale com você, quando se desculpa por reações emocionais perfeitamente normais, você está reforçando a crença dele de que essa estratégia primitiva realmente funciona. 2. Covardia emocional. Há algo que você precisa entender sobre homens que usam o silêncio como estratégia. Eles não estão sendo misteriosos, estão sendo covardes. E essa distinção é crucial porque muda completamente a forma como você deve interpretar e reagir ao comportamento deles. A covardia emocional é uma das formas mais tóxicas de imaturidade que um adulto pode ter, porque se disfarça de força quando na realidade é pura fraqueza. Um homem emocionalmente covarde aprendeu que é mais fácil fugir de emoções desconfortáveis do que confrontá-las, mais simples ignorar conflitos do que resolvê-los, mais confortável punir com sua ausência do que se comunicar com sua presença. Quando ele te ignora depois de uma discussão, ele não está processando as próprias emoções sozinho, como um homem maduro faria. Ele está esperando que o problema se resolva sozinho, que você se canse de brigar, que a tensão simplesmente se dissipe, sem que ele precise se esforçar emocionalmente para lidar com o que realmente está acontecendo. É como uma criança escondida debaixo da cama, esperando que o monstro vá embora sozinho. O que ele não entende é que, cada vez que escolhe o silêncio em vez da comunicação, ele revela algo devastador sobre seu caráter, que quando as coisas ficam difíceis, ele desaparece, que quando é preciso coragem emocional, ele está indisponível, que quando você mais precisa de um parceiro, ele se torna um fantasma. Na minha prática clínica, tenho observado que essa covardia tem raízes muito profundas. Muitos desses homens cresceram em ambientes onde expressar emoções era visto como fraqueza, onde os conflitos eram resolvidos com gritos ou silêncio prolongado, onde nunca presenciaram modelos saudáveis de comunicação emocional. Como resultado, desenvolveram o que eu chamo de analfabetismo emocional, a incapacidade de identificar, processar e comunicar seus próprios estados internos. Mas eis o que você realmente precisa entender. A falta de inteligência emocional dele não é sua responsabilidade de curar. A covardia dele não é um projeto de melhoria para você. A incapacidade dele de enfrentar conversas difíceis não é algo que você deva tolerar indefinidamente enquanto ele aprende a se comunicar. Porque a realidade é que um homem na casa dos 30, 40 ou 50 anos que ainda usa o silêncio como punição, que ainda foge de conversas emocionais, que ainda acredita que ignorar você é uma forma madura de lidar com conflitos, não está evoluindo. Ele se sente confortável em sua covardia. E aqui está a parte que dói, mas que você precisa ouvir. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está confuso sobre o efeito que o silêncio dele tem em você. Ele consegue ver sua ansiedade, consegue sentir sua frustração, consegue perceber como a indiferença dele te afeta e escolhe continuar fazendo isso porque funciona para ele.
Essa é a diferença entre um homem que realmente precisa de espaço para processar suas emoções e um homem que usa preciso de espaço como forma de controle. O primeiro comunica suas necessidades. Estou sobrecarregado agora. Preciso de algumas horas para processar isso, mas conversamos amanhã. O segundo simplesmente desaparece e deixa você se perguntando o que fez de errado. A covardia emocional se manifesta de muitas maneiras sutis que você talvez não tenha percebido antes. É o homem que muda de assunto toda vez que você tenta falar sobre o relacionamento. É aquele que se irrita quando você expressa uma necessidade emocional legítima. É aquele que faz você se sentir intensa demais por querer clareza ou uma conexão genuína. Mas eis o ponto mais importante. Uma vez que você reconhece a covardia dele pelo que ela é, algo muda na sua percepção. Você não vê mais um homem misterioso e poderoso lhe dando espaço. Você vê um adulto evitando suas responsabilidades emocionais. Você não o idealiza mais como alguém forte e independente. Você o vê como alguém emocionalmente incapaz de ter um relacionamento adulto de verdade. E quando você alcança essa clareza, quando percebe que o silêncio deles não é uma rejeição sua, mas uma revelação da própria deficiência de caráter deles, algo belo acontece. Você para de levar para o lado pessoal, porque finalmente entende que a incapacidade deles de se comunicar com você não diz nada sobre o seu valor, mas sim sobre a covardia deles. 3. A ferida de fixação. Agora vamos nos aprofundar no território mais profundo e revelador, a ferida do apego que leva alguns homens a usar o silêncio como escudo, porque por trás de cada homem que te ignora constantemente, existe uma criança ferida que aprendeu que amar dói, que se aproximar é perigoso e que a única maneira de se proteger é mantendo distância emocional. Isso não é uma desculpa para o comportamento dele, é uma explicação que vai te livrar da ideia de que a aposentadoria dele tem algo a ver com você. Quando você entende a ferida primária que move o sistema nervoso deles, você para de interpretar o silêncio deles como um veredito sobre o seu valor e começa a enxergá-lo pelo que realmente é, a manifestação do próprio terror interior deles. Ao longo dos meus anos de pesquisa sobre apego humano, descobri algo fascinante. Homens que se retraem emocionalmente de forma consistente frequentemente apresentam o que chamamos de estilo de apego evitativo. Isso significa que, em algum momento do seu desenvolvimento inicial, geralmente antes dos 7 anos de idade, eles aprenderam que a dependência emocional de outros era perigosa, dolorosa ou incerta. Talvez ela tenha tido uma mãe emocionalmente instável, ora presente, ora ausente. Talvez ela tenha tido um pai ausente que lhe ensinou que homens de verdade não precisam de conexão emocional. Talvez ela tenha crescido em um ambiente onde expressar necessidades emocionais resultava em rejeição, ridicularização ou abandono. Independentemente da causa específica, seu sistema nervoso aprendeu uma lição devastadora. Quando me aproximo demais, algo ruim acontece. Essa programação inconsciente é ativada sempre que uma mulher se torna emocionalmente importante para ele. Seu cérebro primitivo, projetado para a sobrevivência, começa a enviar sinais de alarme. Perigo! Você está se tornando vulnerável. Você corre o risco de se machucar. Afaste-se agora antes que seja tarde demais. Eis o que ele não entende conscientemente. Cada vez que se isola, recria o mesmo padrão que o prejudicou inicialmente. Ele perpetua o ciclo de desconexão que antes o protegia, mas que agora o mantém prisioneiro da própria solidão. Quando ele te ignora depois de um momento de genuína intimidade, não é porque ele deixou de gostar de você, é porque ele gosta demais de você, e isso dispara o alarme interno dele. Quando ele desaparece justamente quando as coisas começam a ficar sérias, não é porque ele não quer compromisso,
É porque o compromisso representa a vulnerabilidade máxima e seu sistema nervoso está programado para fugir dessa vulnerabilidade a todo custo. A tragédia é que seu mecanismo de proteção se tornou seu mecanismo de autossabotagem. Em sua tentativa de evitar ser ferido, ele garante que nunca experimentará a conexão verdadeira que secretamente almeja. É como alguém que tem tanta sede que se recusa a beber água porque já se afogou. Mas eis a diferença fundamental. Reconhecer a ferida de apego dele não significa que você tenha que curá-la. Não significa que você tenha que ser paciente enquanto ele processa o trauma. Não significa que você tenha que se tornar a terapeuta dele ou sua mãe emocional. Na verdade, a maioria das mulheres comete o erro de pensar que, se forem pacientes, compreensivas e amorosas o suficiente, conseguirão curar a ferida de apego de um homem. Mas a realidade que tenho observado na minha prática repetidas vezes é que essas feridas só podem ser curadas de dentro para fora, através de um trabalho consciente e intencional que ele deve escolher fazer por si mesmo. E aqui está a dura verdade. Muitos homens com profundas feridas de apego nunca optam por fazer esse trabalho. Eles preferem viver na zona de conforto do seu distanciamento emocional, culpando as mulheres por serem intensas demais ou carentes demais, quando na realidade o que está sendo desencadeado é o seu próprio medo de apego. Quando você entende isso, algo fundamental muda na sua relação com o silêncio dele. Você não o interpreta mais como uma rejeição pessoal. Você o vê pelo que ele é, um homem adulto sendo controlado por feridas da infância que ainda não cicatrizaram. Você não sente mais vontade de correr atrás dele ou resgatá-lo. Você entende que o afastamento dele não tem a ver com você, tem a ver com a incapacidade dele de tolerar a intimidade que seu coração deseja, mas que seu sistema nervoso percebe como uma ameaça. 4. O jogo da projeção. Eis uma verdade que revolucionará completamente sua compreensão sobre os homens que a ignoram. Eles estão projetando em você exatamente aquilo que mais temem vivenciar. O homem que te abandona emocionalmente tem pavor de ser abandonado. O homem que te ignora está desesperado para não ser ignorado. O homem que finge indiferença está morrendo por dentro pela falta de uma conexão genuína. Esta é a ironia mais cruel da psicologia humana. Aquilo que mais fazemos aos outros é precisamente aquilo que mais tememos que nos façam. E quando você entende esse mecanismo de projeção, o comportamento de ignorá-lo deixa de ser misterioso e se torna completamente transparente. Imagine viver com o medo constante do abandono, mas ser um homem para quem a sociedade ensinou que demonstrar medo é inaceitável. Imagine precisar desesperadamente de conexão, mas ter aprendido que precisar de algo é sinal de fraqueza. Imagine ansiar por intimidade, mas estar convencido de que, se demonstrar essa necessidade, a pessoa que você ama irá rejeitá-lo. Essa é a realidade íntima de muitos homens que usam o silêncio como estratégia. Eles vivem em constante contradição psicológica. Precisam daquilo que mais temem perder, e a maneira que encontram para lidar com essa tensão insuportável é controlando a narrativa. Se ele te ignorar primeiro, jamais poderá ser ignorado. Se ele se afastar primeiro, jamais poderá ser abandonado. Se ele se mostrar indiferente primeiro, jamais poderá ser rejeitado. É uma estratégia de sobrevivência emocional que possui uma lógica distorcida. Se eu controlar o ritmo do afastamento, nunca terei que experimentar a devastação de alguém me desconectar. Mas o que ele não entende é que, em sua tentativa de evitar o abandono, ele está garantindo a solidão. Homens com medo do abandono projetam esse medo de maneiras muito específicas. Eles te ignoram quando sentem que você está se tornando importante demais, porque o cérebro deles interpreta a importância como vulnerabilidade e vulnerabilidade como risco de se machucar. Eles retiram a atenção justamente quando você mais precisa, porque
subconscientemente, estão testando se você fará o que todas as figuras importantes do passado fizeram: desaparecer quando as coisas ficarem sérias. Essa projeção é tão inconsciente que ele realmente acredita estar protegendo o relacionamento. Em sua mente distorcida, ele está sendo forte e independente. Ele não percebe que está recriando exatamente o tipo de dinâmica que mais o machucou no passado. E aqui está o que você realmente precisa entender. Quando ele te ignora, ele não está reagindo a algo que você fez. Ele está reagindo a algo que outra pessoa fez a ele anos atrás, talvez décadas atrás. Ele está lutando contra fantasmas do passado enquanto você paga o preço no presente. Essa clareza liberta você de um fardo enorme. Você não precisa mais analisar cada palavra que disse, buscando o motivo do afastamento dele. Você não precisa mais modificar seu comportamento para evitar provocar o silêncio dele, porque você finalmente entende que o afastamento dele não é uma resposta a você, é uma resposta à sua própria programação interna defeituosa. Uma mulher que compreende a projeção masculina torna-se imune aos seus jogos psicológicos. Quando ele desaparece, ela não se desespera, questionando o que fez de errado. Ela reconhece que ele está agindo movido pela própria dor, não pela realidade presente. Quando ele se mostra indiferente, ela não corre atrás dele tentando reconquistar sua atenção. Ela entende que a indiferença dele é uma máscara para o medo que ele tem de se mostrar vulnerável. E o belo paradoxo é que quando você para de alimentar a projeção dele com a sua ansiedade, quando você para de perseguir alguém que está fugindo dos próprios medos, ele muitas vezes é forçado a encarar a realidade do que realmente está fazendo. Sem a sua reação desesperada para validar a estratégia dele, ele fica sozinho com a verdade incômoda do seu próprio comportamento autodestrutivo. Porque, no fim das contas, você não pode amar alguém sem levar em conta o medo do abandono dessa pessoa. Você só pode amar a si mesmo o suficiente para não se deixar levar pela projeção dos medos não resolvidos dela. 5. A maior fraqueza, e chegamos à revelação final, aquela que mudará para sempre sua perspectiva sobre os homens que a ignoram. A maior fraqueza deles não é a incapacidade de se comunicar, não é a covardia emocional, nem mesmo o medo do abandono. A maior fraqueza deles é a completa incapacidade de lidar com uma mulher que conhece o próprio valor. É por isso que esses homens sempre procuram mulheres que precisam de sua validação, que anseiam por sua atenção, que toleram seus silêncios como se fossem normais. Porque uma mulher emocionalmente segura representa o seu maior pesadelo, alguém que não pode ser controlada através do distanciamento emocional. Pense bem, toda a estrutura de poder dele se baseia na sua insegurança. O silêncio dele só tem poder se você o interpretar como rejeição. A indiferença dele só funciona se você a encarar como um veredito sobre o seu valor. O desaparecimento emocional dele só é eficaz se você os perseguir desesperadamente. Mas uma mulher emocionalmente segura, uma mulher que realmente conhece o seu valor, uma mulher que não precisa da validação constante de um homem para se sentir completa, essa mulher é a sua criptonita. Porque quando ele te ignora e você responde com sua própria indiferença genuína, quando ele se afasta e você usa esse espaço para prosperar, quando ele brinca com a sua atenção e você decide que sua energia é valiosa demais para joguinhos infantis, todo o sistema de controle dele desmorona. Homens emocionalmente imaturos precisam de mulheres inseguras para se sentirem poderosos. É como se fossem vampiros emocionais que se alimentam da ansiedade feminina. Eles precisam ver você sofrer com a ausência deles para se sentirem importantes. Precisam que você implore por atenção para se sentirem valiosos. Precisam que você se perca no silêncio deles para encontrarem o próprio senso de controle. Uma mulher confiante destrói completamente essa dinâmica. Quando ele a ignora, ela não se pergunta o que fez de errado. Ela se pergunta por que tolera um comportamento tão imaturo.
Quando ele se distancia emocionalmente, ela não corre atrás dele. Ela usa esse tempo para se reconectar consigo mesma. Quando ele se faz de indiferente, ela se torna genuinamente indiferente aos seus joguinhos. E eis o que realmente os aterroriza. Uma mulher confiante não só não corre atrás, como também não espera. Ela não fica paralisada no tempo esperando que ele decida aparecer. Ela continua vivendo sua vida, perseguindo suas paixões, construindo sua felicidade, criando sua própria abundância. E quando ele finalmente retorna, esperando encontrá-la no mesmo lugar onde a deixou, devastada e carente, encontra alguém que amadureceu em sua ausência. Essa evolução os aterroriza, porque revela a verdade que mais temem, a de que são substituíveis, que uma mulher não precisa da presença inconstante deles para ser feliz, que o silêncio deles, longe de ser um castigo devastador, pode ser uma dádiva que lhe permite redescobrir a sua própria plenitude. Uma mulher emocionalmente segura não tenta consertar homens que usam o silêncio como arma. Ela não se transforma em uma detetive emocional tentando descobrir por que ele se comporta dessa maneira. Ela não se sacrifica na esperança de que ele amadureça emocionalmente. Ela simplesmente reconhece a incompatibilidade e segue em frente, iniciando relacionamentos com homens que conseguem se comunicar como adultos funcionais. Essa é a maior fraqueza dos homens ignorantes. Eles só conseguem manter relacionamentos com mulheres que aceitam ser tratadas como opcionais. Uma mulher que conhece o seu valor, que se trata como prioridade, que não aceita migalhas de atenção como se fossem banquetes, representa tudo aquilo que eles não conseguem lidar: padrões elevados e um amor próprio inabalável. E a ironia final é linda. Quando você se torna uma mulher tão completa, tão confiante, tão consciente do seu valor, que não tolera mais homens emocionalmente imaturos, você automaticamente atrai homens que estão no mesmo nível de desenvolvimento emocional que você. Homens que não precisam te ignorar para se sentirem poderosos, porque o poder deles vem da própria integridade, não da sua insegurança. Conclusão: um homem que te ignora não está demonstrando força. Ele está confessando sua maior fraqueza. Está revelando que não possui as ferramentas emocionais necessárias para lidar com um relacionamento adulto de verdade com você. Sua única responsabilidade não é curar a covardia emocional dele, é proteger a sua própria paz de espírito. Não é esperar que ele amadureça, é escolher homens que já fizeram esse trabalho interior. Não é tolerar o silêncio dele, é valorizar a sua própria voz. Lembre-se disto: uma mulher que conhece o seu valor não corre atrás de homens que evitam a intimidade. Ela simplesmente se torna tão completa que só atrai aqueles que podem amá-la no mesmo nível. Compartilhe comigo nos comentários. Eu sei o meu valor e não aceito o silêncio.